Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando mais um programa Cidade na Rede, sempre com vários convidados, temas dos mais diversos. O convidado desta semana é um jornalista esportivo, um analista, alguém que vive o dia a dia da crônica esportiva. Estou falando de Alexandre Cardilho, comentarista da Rede Nacional de Notícias, também narrador da Rede Nacional de Notícias, de outros veículos, e hoje veio falar um pouquinho com a gente aqui sobre a sua carreira e também contar boas histórias deste meio jornalístico. Tudo tranquilo, Ale? Muito obrigado. Como você gosta de dizer, como descendente direto da colônia italiana, grazie mille de estar aqui conosco. Grazie a te, Luciano Luiz. Como está, ragazzo? Ele já esculacha, já. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. Grande abraço a todos os telespectadores. Estamos aí para contar um pouco nossa história, né? Um pouco da carreira, um pouco desses meandros do jornalismo esportivo. Né? Legal. Será uma entrevista sensacional. Oh, sensacional. Tudo nesse meio é sensacional. Maravilha. Ale, conta um pouquinho como é que você começou, como você chegou à crônica esportiva, ao jornalismo esportivo. E aí minha carreira começa em 2010, onde eu escrevia para tabloides, né, pequenas revistas em padarias no bairro da Vila Mariana. Dava resultados de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso eu fiquei um bom tempo escrevendo esses tabloides, até que no começo do ano de 2011, um grande abraço para o seu Anísio, se estiver nos assistindo aqui, ele que é fotógrafo da antiga edição do jornal A Gazeta do Ipiranga, hoje é Nova Gazeta do Ipiranga, sob o comando do Darlan e do Pedrinho, um grande abraço para eles. E o seu Anísio, lendo aqueles resultados, né, simples tabloides, falou, poxa, bacana, acho interessante isso. Eu encontrei com ele numa padaria no bairro do Ipiranga, e ele falou assim, acho interessante você ter uma coluna de esportes, e aumentar essa gama do que você escreve. E a partir daí eu comecei a ter até temas livres, então falava muito também sobre automobilismo, falava muito também sobre tênis, futebol obviamente, né? Fórmula 1, né? Muito naquele momento de efervescência de Schumacher, né? Daquela questão toda, então a gente escrevia bastante, até que em 2015, em abril de 2015, esse ano que completará 10 anos, que eu começo a fazer jogos em loco. Então comecei sempre nos comentários, né, esportivos, fiz algumas reportagens, e aí carreira hoje abre possibilidades de eu também narrar. Então gostando bastante de narrar também, assim como comentar. E você sabe, né, Luciano, esse meio do jornalismo esportivo é muito gostoso, a gente cria muitas amizades, a gente cria muitas vertentes na profissão, né, e é sempre um aprendizado. Posso dizer para você que a narração hoje para mim é uma coisa mais recente, tem algo de 10 meses, mais ou menos, 8 a 10 meses, mas estou gostando bastante e cada vez a gente vai praticando, né? Sempre com essa veia nos comentários também. Legal. E o jornalismo esportivo ele tem evoluído muito nos últimos anos. Ele saiu daquele quadrado, né, de matérias onde a gente tinha poucos canais. Você acompanhou essa transição da chegada das TVs por assinatura, mas hoje a gente tem, através da internet, através dos influenciadores, uma dinâmica nova e uma abertura também muito interessante de mercado, né? Não só através do que a gente tinha antigamente das rádios, hoje a gente tem uma gama de web rádios, a própria Rede Nacional, né, que você faz parte, é um veículo nessa linha, que assim como outros também tem crescido muito. Isso gera oportunidade para muita gente também chegar nesse mercado. Com certeza, Luciano. A Rede Nacional, que você citou, né, é uma agência de comunicação e hoje até, inclusive, uma agência de comunicação internacional. Né? Isso é muito bacana. E ao longo desses 15 anos de carreira, né, eu pude acompanhar esse crescimento muito forte. É claro que o dial, né, o rádio, ele perdeu uma certa força, mas ele nunca vai acabar. Agora, a internet, tudo migrando para os aplicativos, né, então fui acompanhando muito essa evolução, e é importante se ter muita responsabilidade, né, com a ferramenta, com a internet, isso é muito importante de se salientar. Muito nos dias de hoje, que também tem o ônus e o bônus, né, que tem muita geração de fake news. Então acho que é muito importante trabalhar com essa questão sempre da ética, mas a evolução, a internet veio hoje com... Hoje você está na sua casa, você está assistindo um jogo lá na Itália, na França, na Alemanha, na Arábia Saudita,
Enfim, isso te proporciona. Na época que eu comecei era mais restrito, né? Nós começamos, não, Luciano? Era mais restrito. Mas acompanhar essa evolução da carreira é muito salutar, é uma riqueza de informações, importante lidar, como eu falei, com essas informações, mas é muito importante ter essa vertente e abrir novos profissionais, né? Você vê muitos novos profissionais que são jovens e que têm muito conteúdo, a parte da criação de conteúdos também, né? Hoje a internet te propicia isso, mas abre muito a possibilidade de novos profissionais com competência. E uma coisa que eu acho muito legal de falar é das oportunidades que, por exemplo, hoje você tem acesso a muita coisa que evidentemente você não tinha antes, mas por outro lado, você também não tem mais aquele contato com os jogadores nos treinamentos, de bater papo, de conversar, de evoluir numa pauta, porque as próprias assessorias, né, os próprios clubes, as instituições, elas já dão um materialzinho ali e você tem que trabalhar com aquele material. É muito dúbio, né, de você ter tantas ferramentas, tantos acessos, mas por outro lado você hoje tem uma relação muito mais restrita, né? Exato, e até assim, antes mesmo de uma partida de futebol começar, você lembra que nos anos 70, 80, o repórter ia lá buscar a escalação, né? Você ficava ali na porta do vestiário esperando. Isso. Tanto é que tem aquela expressão, a gente tem até um grande amigo nosso em comum, que é uma bandeira do jornalismo esportivo, que é o Geraldo Neri, que, poxa, tem mais de 50 anos aí de jornalismo esportivo, que ele usa muito isso, tá na pedra, a escalação já tá na pedra. Que a pedra, o que era? Era aquela coisa, era exatamente uma pedra, né, que ficava ali, aquele mural que ficava na porta do vestiário, e aí, de repente, em determinado momento, se colocava ali a escalação. Hoje não, hoje você tem que estar conectado nas redes sociais do clube, né? Exato, e você sabe que essa questão dessa terminologia tá na pedra também era o início de tudo, era a pedra fundamental para uma transmissão esportiva. Exatamente. Então você ia lá, como você falou, estava na parede lá, pregada a escalação, você tinha lá um Fla-Flu, por exemplo, o repórter no Rio de Janeiro ia lá buscar, você tinha um derby aqui em São Paulo, o repórter ia buscar outros jogos também, né? Não só clássicos. Então, assim, você tinha muito mais, como você mesmo destacou, mais proximidade com os profissionais do futebol, né? Hoje você também tem, mas hoje é mais restrito, hoje já vem mastigado, né? As escalações, muitas informações, facilitou muito de um lado, mas acontece que eu vejo que, assim, eu sou muito saudosista, sabe, Luciano? Eu gosto muito dessa parte do passado. Hoje, claro, é muita informação, muita rapidez, a gente tem que trabalhar muito com isso, tem que se acostumar a isso, né? Mas relembrar, né, resgatar esse passado era muito bacana. E a minha carreira foi galgada assim no começo. O que você pode dizer para a gente que você consome enquanto um jornalista que, lógico, você não é tão velho, mas também já não é tão garoto. Então você tem aí um tempo de estrada. O que você consome para se manter informado? Você vai nas editorias dos clubes, você vai em veículos tradicionais, você navega na internet. Como é que é hoje o Alexandre Cardilho quando ele se prepara para uma partida? Você sabe que antigamente, voltando a essa questão que você não tinha a internet, você buscava Jornal do jornais, né? Você buscava revistas segmentadas, jornais, e você, obviamente, ficava antenado nisso, né? Poxa, não via a hora de sair a edição do dia seguinte para ver os resultados, já acompanhar e poder dar o que a gente fala dos spoilers hoje, né? Hoje não, a gente já navega mais pela internet, né? Já tem muitos sites muito credibilizados que a gente pesquisa, né? Enfim, a gente entende que a informação hoje ela chega até nós, né? A gente antigamente ia buscá-las, né? Hoje antigamente a gente comprava o jornal, ia até pesquisar outras coisas, agora ela chega até nós. Então, mas me cerco de muitos sites segmentados, muitas informações boas. O próprio site da Rede Nacional de Notícias, um site extremamente de muita credibilidade. Nossa, é um trabalho muito, muito bem elaborado. E assim, Luciano, tudo isso acrescenta. Então, quando eu chego a uma transmissão esportiva, eu chego com um acervo, né, de informações. Claro que durante a transmissão te leva para as informações. Muitas vezes você fala algumas coisas do que você estudou, outras não, mas o importante é que o internauta, que o ouvinte, né,
ele possa ter um diferencial. Qual que é o diferencial? É o acervo de informações. E eu gosto muito, Luciano, por exemplo, de qualquer jogo que seja clássico ou não, eu gosto muito de levar aos ouvintes aquele fator histórico do jogo, né? Então lá, um exemplo, tem lá um Palmeiras e 15 de Piracicaba, teve tantos jogos com tantas vitórias do Palmeiras, então acho que isso é legal, maiores goleadas, então acho que isso hoje em dia penso que enriquece muito até o interesse de um garoto de pensar futuramente numa profissão, né? E você gosta também a gente fala bastante do futebol, né? Mas é um jornalista esportivo. Sim. Você falou que acompanhou durante uma época também a Fórmula 1, mas você gosta de outras modalidades? Você fica antenado, por exemplo, no vôlei, no basquete, nos esportes olímpicos de maneira geral? Gosto bastante de ginástica artística, gosto bastante do salto triplo, né? Gosto muito do atletismo, muito do vôlei. Acho que o Brasil, principalmente aquela geração do Zé Roberto Guimarães, em 92, na Olimpíadas de Barcelona, aquilo lá acendeu muito, era adolescente, né? Então aquilo estava saindo da puberdade para a adolescência, aquilo lá acendeu muito aquela vontade de... Cheguei até a falar, na época com meu falecido pai, poxa, o Brasil é o país do futebol, mas vamos ficar atentos no vôlei, porque o vôlei também está criando muitos atletas, né? Automobilismo, gosto muito da Fórmula 1. Vou te falar que eu estou gostando muito, Luciano, de futebol americano, a NFL. Nossa. Meu time, inclusive, é o San Francisco 49ers. Olha só. Futebol americano muito bacana. Você precisa entender as regras, né? Mas a partir do momento que você entende as regras do formato, né, a formatação do futebol americano, ele é muito bacana. Inclusive, até quando a gente fala de legitimidade do esporte, a questão do VAR no futebol americano, a questão enfim, uma série de componentes na NFL que é muito bacana. Tem os drafts, né, que são aquelas equipes de faculdade. Então, se você tem talento para jogar, você vai passando pelas peneiras, que são os drafts, e você vai jogar num time grande do futebol americano. Caso você não tenha talento, você trancou lá a sua matrícula, mas você perceberam que você não tem aquele talento. Volta para o seu curso, não perde. Então, assim, é uma questão cultural, obviamente, né? Mas a gente vai mergulhando um pouco nessas culturas de fora. E claro, eu gosto muito do calcio italiano, né? Sou torcedor do Napoli. Somos, né? Eu também peguei um carinho muito grande pelo Napoli. Por isso que estamos meio de azul, né? Isso, exatamente. O Napoli, aliás, uma cidade que respira, né? Você que é filho de italianos, pode falar isso. Eu tive recentemente lá e fiquei absolutamente apaixonado. Sei que você gostou da pizza, inclusive. Não, pizza é maravilhosa, mas eu cheguei a dizer o seguinte, fui até criticado por alguns amigos, que falei, gente, o brasileiro acha que ele é o cara mais apaixonado por esporte ou por futebol, precisa ir a Nápoles. Exatamente. É impressionante. E olha, não é nem o italiano, o napolitano, ele é muito mais apaixonado, por exemplo, do que eu vi em Roma. Certo, sim, com certeza. A paixão do napolitano é algo absurdo, né? Você viu o mural do Maradona, Imagina, né? Aquilo é absurdo. E você tem várias ruas que também é o nome dele. Não, e o amor pelo Napoli, especificamente, é muito... é uma coisa que, por exemplo, você não vê no Brasil. Você vê em alguns bares que você vai, que aí tem lá uma flâmula do time de coração do dono, volta e meia até você encontra isso, principalmente assim nas periferias do Brasil, você vê aquele bar ali que tem alguma coisa ligada ao futebol, mas lá é impressionante como eu me deparei dentro de loja de sapato, eu me deparei dentro de cabeleireiro, eu me deparei acompanhando minha esposa em lojas de roupas femininas, tinha lá flâmulas e quadros do Napoli na parede. Eu falava, gente, que baralhos, fanatismo. Né? Tem baralhos. É muito... É uma paixão que, como você falou, transcende, né? É um amor que transcende qualquer tipo de outro sentimento, porque o napolitano, especificamente, em Milão também, a rivalidade entre Inter e Milan é muito grande, né? Agora, o napolitano realmente é assim, uma paixão muito grande. Então, eu acompanho muito o calcio, né, o futebol italiano. Hoje, por exemplo, o Napoli tem um time muito forte, David Neres, né, que cria do São Paulo, o próprio Lukaku, né, o belga Lukaku faz o comando de ataque. Carrasco do Brasil na Copa de 2018. Carrasco do Brasil. O próprio Matteo Politano é muito bom, um bom jogador, que tem uma função de um volante, mas pode jogar na zaga também, enfim. E o nosso futebol eu vejo que até difícil falar isso, sabe, Luciano, que eu sou muito apaixonado pelo futebol brasileiro, mas
ao decorrer dos tempos, essa carência de títulos de Copa do Mundo, aí você fala, poxa, mas nós ficamos de 70 a 94, mas nós tínhamos uma safra muito boa de jogadores. Hoje nós temos bons jogadores, mas não vejo jogadores assim desequilibrantes. Você tem um Vinícius Júnior que é muito bom. Guarda isso aí, porque eu quero falar um pouquinho sobre seleção brasileira, certo. Mas no próximo bloco a gente está recebendo hoje o Alexandre Cardilho. Tá bom o papo, né? Vamos falar de seleção brasileira no próximo bloco. É rapidinho e a gente já volta aqui no programa Cidade na Rede. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje recebendo Alexandre Cardilho, jornalista esportivo, cronista, repórter, comentarista e também narrador da Rede Nacional de Notícias. Ale, eu falava contigo no último bloco, né? A gente falou sobre futebol internacional, sobre outros esportes, sobre a sua carreira, mas não tem como a gente receber um profissional, um conhecedor da modalidade e não falar sobre um tema que é apaixonante, que eu sei que o povo brasileiro, todo lugar que você vai, em cada cantinho desse Brasil, aquela camiseta amarela, a amarelinha, como diria o nosso saudoso Mário Jorge Lobo Zagallo, ela encanta todo mundo. Mas nos últimos anos ela pode até encantar, seguir encantando, mas ela não está botando mais medo em muita gente não, hein? Luciano, ao decorrer dos tempos aí, esses tempos que eu falo de 2002 para cá, né, que foi o nosso último, foi o ano do Penta, né, o nosso grande Cafu levantou a taça, o Brasil acabou tendo Copas bacanas, né, 2006, né, 2010, 2014, e aí, né, a partir daquela goleada, lógico que tivemos outras Copas depois, mas me parece que ficou incutido o 7-1. O 7-1, ficou muito na cabeça do torcedor, né? Incutido na cabeça do torcedor essa questão de um trauma. E você sabe que seleção brasileira, nós estamos falando do maior patrimônio em nível de esportes. Isso não só no Brasil, como você falou, antes dava medo. Hoje os adversários ainda têm mais, pouco mais assim, a gente vai encarar o Brasil, mas com condições de vencer. Uhum. Agora, a gente tem que entender que o mundo mudou, né? O cenário do futebolístico europeu hoje é muito forte. E não estou falando só na questão financeira. Porque questão financeira você tem, há um tempo foi a China, hoje é a Arábia Saudita. Aliás, o Cristiano Ronaldo vai assinar um contrato aí com o Al Nassr novamente e vai ser o jogador mais bem pago do mundo. Cifras que geram em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Isso aí vai dar mais ou menos 95 milhões de reais mês. Então vai ser o jogador mais bem pago do planeta bola. 95 milhões de reais por mês. Por mês. Boa. E estava ganhando na faixa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 100 milhões. Então, um reajuste pequeno. Pequeno, né? Pequeno. Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador. Antigamente, e isso criou os nossos craques, que vestiram a amarelinha, que foram campeões. Lógico que eu não vou fazer aqui um brainstorm de tudo, mas se a gente pegar, antigamente você via um filho, um sobrinho, um neto, ele queria comprar a camisa do seu clube no Brasil. Então, o menino era palmeirense, porque comprar a camisa do Palmeiras. O menino era cruzeirense, atleticano, colorado, gremista. Hoje também existe, mas hoje eles já querem comprar a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, do Manchester City. Então, você pega um exemplo, por exemplo, do zagueiro do Palmeiras, o próprio zagueiro hoje, o Vitor Reis. O Vitor Reis está sendo a negociação, né, a transação financeira mais cara de um zagueiro no nosso futebol. Ele superou o Beraldo, que foi para o Paris Saint-Germain. Hoje o Vitor Reis está com uma proposta na mesa do Palmeiras, praticamente para ser assinado, na casa de 212 milhões de reais. Isso aí é muito grande. O Lucas Beraldo foi na casa de 110 milhões. Então, o que eu quero dizer com isso? O zagueiro, ele mal respira o futebol no Brasil. Ele já sai para os meandros, para o nicho europeu. E lá, obviamente, ele acaba aqui tendo uma formação profissional meio que europeia, né? Então você pega, eu falei David Neres saiu de São Paulo muito cedo. Ah, mas antigamente você tinha os que saíram. Sim, mas eles viviam mais no futebol brasileiro. Então hoje... O próprio Militão saiu muito cedo, Exato. Casemiro saiu muito cedo, Oscar, São Paulo, né? Oscar. Sim. Então você tem muitas mudanças de cultura do esporte.
lógico, outras questões, né? Existem intrínsecas aí muitas questões, mas a cultura esportiva, que era muito enraizada na cultura do jogador da terra, né? Você hoje tem jogadores jovens, muito jovens, Estevão. Então você tem jogadores jovens que vão cada vez mais prematuramente, lógico, tem que atingir a idade, o Endrick foi um caso também, né? Atinge a idade que tem que ir para a Europa. O Estevão, por exemplo, vai disputar o Mundial de Clubes com o Palmeiras no meio do ano, em junho, termina em julho, e já negociado com o Chelsea. O próprio Vitor Reis assinando com o Manchester City. Então você tem... E aí, Luciano, existe um fator muito... que a mim me incomoda uma situação. Lógico que a parte financeira é muito importante para... Você faz a vida desses meninos. Mas eu citei o Endrick, né? O Endrick, ele até começou muito bem no Real Madrid. Hoje, ele está escanteado, né? Sim. O Ancelotti ainda não coloca ele para jogar. E eu vou te falar uma coisa, especificamente em relação ao Endrick. Eu tenho amigos na Espanha, amigos bem próximos, assim. E aí, quando teve a transferência do Endrick, o Endrick estava em altíssimo nível no Brasil. Ele fazia a diferença no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Tanto é que foi importante para o Campeonato Brasileiro do ano retrasado do Palmeiras. Mas aí, eu comentava com esse amigo meu, falando sobre ele. E é uma pessoa que também tem relações aqui no Brasil, volta e meia está por aqui. Aí ele me disse o seguinte, ele falou, não, esse Endrick não vai jogar agora. Eu falei, como assim? Você está falando bobagem, porque ele aqui está sendo já chamado para a seleção brasileira. Ele falou assim, cara, mas aqui ele vai chegar, vai ter que passar por um processo, porque não é tão simples. Eu confesso que eu até achei assim um pouco demais, que ele estava exagerando, só que realmente a maturação na Europa ela é muito diferente. E aí eu não estou nem entrando na parte técnica, se a pessoa tem qualidade, não. Mas o atleta, para poder virar, né, no português, claro, no futebol europeu, ele precisa ser completo, ele precisa ter a maturidade profissional, a maturidade tática, a maturidade técnica e a maturidade física. E muitos jogadores acham que, porque ele tem uma qualidade técnica, ele não precisa treinar, o condicionamento físico dele não precisa ser igual ao dos outros. Ele acha que aqui no Brasil normalmente se dá muito privilégios e lá não tem privilégio, pode ser o jogador que for, ele tem que passar pelo mesmo processo. Você acha que por conta disso que a gente tem perdido tanto esse protagonismo no futebol, principalmente quando a gente se depara com o impacto do futebol europeu? Porque se a gente puxar, né, e citar só a Copa do Mundo, por exemplo, a gente tem em 2006 o Brasil sendo eliminado pela Holanda, em 2010, 2006 foi para a França, 2010 foi para a Holanda, aí 2014 foi aquele fiasco de Alemanha, perdeu para a Alemanha e depois perdeu para a Holanda ainda na disputa de terceiro lugar. Depois o Brasil, em 2018, perde para a Bélgica, que eu estou falando de Holanda, eu estou falando de França, eu estou falando de Alemanha. A Bélgica já é um degrau a menos, porque a Bélgica não é o primeiro escalão da Europa, e o Brasil foi eliminado. E aí depois ele é eliminado em 2022 pela Croácia, que pode ter chegado ali também nos principais pontos da Europa, mas também é um degrau abaixo, e mesmo assim o Brasil não conseguiu passar. E aí, Luciano, tem um fator, você falou da parte técnica e que o jogador tem que passar por todos os processos na Europa. Agora, tem um fator que talvez deveria ser pensado, se é que já se pensa, de estudar um pouco como que é a adaptação, falando tecnicamente, do jogador brasileiro. Porque, veja bem, quando o Ronaldo Fenômeno vai para a Holanda, depois vai para a Espanha e joga demais no Barcelona, e o próprio Ronaldinho Gaúcho, existem posições no futebol, do meio para frente, por exemplo, que o jogador precisa mostrar algo a mais. O Brasil sempre teve jogadores que Romário, e enfim. Mas aí Neymar. A gente não está falando de fora de séries? Porque... Sim, claro. Mas o Endrick, por exemplo, o Endrick estava sendo colocado num patamar... De fora de série. De fora de série, lógico que é um começo de carreira ainda. Porque nós citamos o Endrick aqui, né? Eu penso que, assim, hoje, o futebol, o Brasil teve uma defasagem muito grande, porque grande parte dos jogadores estão no futebol europeu.
E aí você tem essa sequência de etapas, corretamente que você falou. E aí deveria se estudar se não existe uma defasagem, se o futebol, o talento brasileiro está sendo minado em detrimento dessa questão de planificação tática. Porque se você vai para um futebol alemão, por exemplo, um próprio futebol italiano, ele é muito regrado, ele é muito tático. Lógico, existem dribles, existem jogadas desconcertantes, porque eles também vão evoluindo. Mas, por exemplo, na Espanha você tem um futebol mais de toque de bola, o tic-tac, mais leve, né? Agora, outros mercados europeus, Itália, Inglaterra, a própria Holanda, você tem formas de jogar mais táticas, mais obedientes. Hoje, e o Ancelotti, ele é italiano, ele prega muito, mesmo dirigindo um time espanhol, onde o futebol é um pouco mais leve, mas ele prega por essa obediência tática. E num determinado momento, isso precisa ser analisado em treinamento, o porquê de o Endrick não estar figurando, pelo menos num segundo tempo de uma partida, entre os titulares, o porquê. Mas, então, isso, na minha avaliação, de uma forma, no raciocínio, alguma coisa escapou taticamente, e aí entra o que você falou, ia chegar nisso. O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, eram fora de séries, então eles tinham a parte técnica, chegaram muito franzinos lá, mas tinha uma parte técnica que ao longo e ao decorrer do tempo foram demandando qualidade. Hoje, não sei, hoje acho que eles têm uma limitação na parte de querer inovar, de querer fazer uma coisa diferente. O próprio Vitor Roque também saiu daqui com uma, não com uma fora de série, mas saiu daqui com uma grande esperança para o Barcelona. Deixou no segundo plano, hoje está no Betis, enfim. Uma demanda que o jogador hoje, psicologicamente, precisa ver como que ele lidar com isso. Eu acho que a gente... N fatores, né? O último fora de série que o Brasil produziu, eu acho que ainda é o Neymar. Sim, mesmo que há muito tempo não joga, há muito tempo precisa, né, resolver esse problema físico dele, a gente não sabe como ele vai voltar, se vai voltar, mas tudo que veio de uns anos para cá, e até, por exemplo, antes do Neymar a gente tem o Gabriel Jesus. Sim. Que saiu também numa expectativa muito grande, mas assim, é um bom jogador, ponto. Não é um fora de série. E aí tudo que a gente tá vendo lá fora, hoje, o próprio Vinícius Júnior, que eu acho que o caso especificamente do racismo, eu acho absolutamente lastimável. Claro. A sociedade ainda se deparar com pessoas que têm esse tipo de conduta. Mas, por outro lado, eu acho que é um jogador... Eu não consigo ver esse jogador melhor do mundo que todo mundo vê. Eu acompanho os jogos da seleção brasileira, acho que não é um jogador que dá para se comparar do que foi Romário, do que foi Rivaldo, do que foi Ronaldo, do que foi, sabe, até mesmo se a gente pensar de Careca, eu não quero ir muito para trás, eu não vou querer chegar em Pelé, longe disso, mas citando esses assim, eu já acho que está muito longe. Eu acho que o Rodrigo é um bom jogador, mas é um bom jogador. O Rafinha é um bom jogador, mas é simplesmente um bom jogador. E a safra é extremamente regular. Eu recebi um jornalista há um tempo atrás, aqui mesmo no programa, que é o Otávio Muniz, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e vejo como uma das referências. E ele deu até uma declaração polêmica, que ele disse que o Brasil não ganharia tão cedo uma Copa do Mundo. Ele até foi um pouco mais radical, que ele disse que não ganharia mais uma Copa do Mundo. Eu falei, mais é muito tempo, você dizer que nunca mais é muito tempo. Mas ele vê assim que nos próximos anos o Brasil não tem condição por conta dessa limitação. Como eu também não vejo o futebol mundial tão brilhante, eu acho que o Brasil, nesse meio igualitário, assim, né, nível para baixo, poderia ter condição. Mas, por outro lado, eu vejo o Brasil com bons coadjuvantes e com poucos protagonistas. Talvez o único protagonista, o Neymar, que deixou de ser hoje uma peça, né, de utilização. A gente está mais comentando o Neymar do que ele foi, do que o que ele é, né? Com certeza. Assina embaixo, Luciano. Concordo plenamente com o que você falou.
também, com todo respeito, eu acho um grande jogador o Vini Júnior. Agora, você vê que na seleção brasileira ele... E com todo respeito às eliminatórias sul-americanas, né? Onde aqui você poderia nadar de braço, reinar, né? Sim. Então, alguma coisa... E assim, lógico, existe uma filosofia de um treinador, aí muda para outra, a seleção não está junta sempre, aí você tem trocas de jogadores, convocações diferentes, tem um período também de transição. Acho que assim, penso que tem que se dar muito tempo ao tempo também por Dorival. Muitos falam, poxa, mas não é o técnico para a seleção. Olha, a gente já acreditava outros técnicos que eram para a seleção e a seleção não venceu. Então acho que assim, existem processos de maturação aí, tem que ter paciência. O Dorival Júnior provou nos clubes que é um profissional de muita competência, e não de hoje, não de hoje. Então vejo como um processo complicado de transição. Se a gente olhar aqui para o nosso vizinho Argentina, aí você tem também uma outra cultura que assim, a Argentina, eles têm muita técnica, produziu jogadores de muita técnica, mas também tem enraizado aquela raça. Um pouco mais fácil os jogadores da Argentina jogar na Europa, nesse sentido da consciência tática. E claro, tem um fora de série, um ET chamado Lionel Messi, que brilhou demais. Então assim, temos que ter muita cautela ao falar de seleção brasileira. Eu ainda acho que acredito que o Brasil possa conquistar aí, logicamente, Copas do Mundo, mas, veja bem, precisa entender que o momento é complicado. Então, como mudar essa chave, como virar essa chave? Você tem que partir dos jogadores, tem que todo mundo, não estou falando que não haja a união, mas todo mundo tem que, sabe, falar, poxa, estamos vestindo a camisa de uma seleção mais pesada do planeta bola. Queira ou não queira, mesmo com essa defasagem técnica e não ganhar Copas desde 2002, nós temos 5 mundiais ainda, 5 Copas do Mundo. Então, poxa, vamos entender que isso aqui é muito importante, eles entendem, mas, obviamente, um pouco mais, entrar em campo com aquela o dito, né, faca nos dentes, né, como costuma dizer. Boa. Ale, conversa boa, mas está terminando. Queria agradecer demais sua participação aqui com a gente. Desejar muito sucesso na temporada 2025 aí, que você narre muito, comente muito, reporte muito, brilhe muito na sua carreira profissional, também na sua carreira pessoal, e portas sempre abertas aqui para você. Obrigado mesmo pela presença. Poxa, Luciano, muito obrigado a você, muito feliz aqui de estar com você no programa, obrigado aos telespectadores, e quando quiser estou à disposição, só me chamar, e sempre um prazer estar na Rede Nacional de Notícias, outros veículos, Rede Nacional que, você sabe, você comanda muito bem. Dou parabéns, inclusive, como repito, a agência hoje não só nacional, é internacional. Parabéns, Luciano Luiz, pelo trabalho. E repito e reitero, sensacional o programa, estou aí sempre que você precisar. Grande abraço, Luciano, muito obrigado pelo convite. Valeu. Alexandre Cardilho, nosso convidado, gostaram? Também gostei bastante. E semana que vem eu volto com mais convidados, com mais personagens, com mais boas histórias para vocês. Grande abraço a todos, valeu galera, valeu Brasil.